Oi, André, tô ouvindo, vou ah, passar. tá legal. Vá, passe. Pode passar. Passe para a próxima, Frater. A próxima. A próxima. A próxima, Frater. A próxima, André. A próxima, Frater. Deu para escutar quando falou porque escolheu o nome Harvey? Não. Não, não é? Então veja bem o seguinte: o pai de Spence Lewis, Aaron, ele era admirador do método de caligrafia spenceriano, né? Dos irmãos Spence. Então, em homenagem a essa família, ele colocou, acrescentou no nome de Harvey, o nome Harvey Spence Lewis. Então, se Harvey Spence é justamente em homenagem aos criadores do método famoso experienciano, a qual o pai dele era muito amigo, né? Então, esse nome Spence, provavelmente alguns não sabiam, mas foi em homenagem aos irmãos Spence. Pode passar, Frater. Vamos lá. Aos 16 anos, né, até os 16 anos, o Frater Spence Lewis, no lar deles, era tido no dia do domingo como um dia de leituras bíblicas, comentário. Eles sequer liam jornais. E o Frater Spence Lewis tinha uma intuição muito desenvolvida. E ele começou a fazer parte, no próximo slide aí, em 1902, pode passar o slide, pesquisas no presidente de pesquisas psíquica de Nova York. Tinha como finalidade desmascarar principalmente os médiums falsários. Por quê? Porque naquela época começou a explosão de médios lá nos Estados Unidos. E ele fazia parte desse grupo, né, de estudos psíquicos de Nova York. Aí tem um recorte do jornal. Né? Vamos passando. Veja que o Francis Spence Lewis, ele utilizou muito a mídia, por quê? Porque ele também trabalhava na mídia. Né? O primeiro emprego dele foi de fotógrafo. Né? Ele participava bastante de pesquisas de tintas e trabalhando em jornais, e também assessorava muito os empresários com relação a períodos. Por isso que ele criou aquele livro, o Autodomínio com os Ciclos da Vida, foi em função porque ele não estava mais tempo de dar essas consultorias e preparou aquele livro para os Rosa Cruz. Autodomínio com o destino e o ciclo da vida. Né? Porque ele é especialista em consultoria, né? Ele dava essas consultorias aos empresários, e depois transformou os períodos em livro. Né? Se alguém quiser, eu tenho a origem de como o frade Spence Lewis chegou a calcular aqueles períodos. Viu? Qualquer coisa, enviarei para o grande conselheiro e eles enviam para vocês, tá bom? Se assim desejarem. Pode passar. Né? Veja o seguinte, em 1908, numa quinta-feira, ele teve uma experiência mística no templo da igreja metodista que mudou sua vida. Como nós falamos, ele era muito religioso, frequentava muito o templo e tinha muitos momentos de solidão lá no templo, sozinho. E ele começava a visualizar muitas coisas, inclusive a Jesus. Era como se tivesse um diálogo, a mente dele, um diálogo com Deus, com Jesus, né? E uma quinta-feira ele teve uma experiência que realmente modificou a vida dele toda. Essa experiência foi um fator preponderante, né, para ele procurar a Ordem Rosa Cruz, né? Uma peregrinação para o leste. Foi devido a uma experiência dele, veja, numa quinta-feira. Apareceu lá um mestre, né? Esse mestre sempre vai aparecer em determinados momentos para ele. Vamos lá.
né? Ele não estava satisfeito, pode passar, Prata. Ele não estava satisfeito com as pesquisas que ele fazia, né, no centro de pesquisa, né? Por quê? Porque ele acreditava que os fenômenos produzidos pelos médios não provinham, né, de manifestações de espíritas ou espíritos. Ele estava convicto que eles tinham origem nas faculdades da alma ainda desconhecida. Veja, a filosofia Rosa Cruz é justamente isso. Ela procura despertar os poderes latentes que nós temos dentro, né? Então, em 1907, ele abandonou as pesquisas por achar estéril. Nesse grupo também frequentava Mr. May Banks, né? E ele, profunda meditação, confidenciou a May. Ela é uma mística pertencente à sociedade filosófica e do teórico. E esoterismo. Esse esoterismo é aquilo que é aberto para todo mundo, né? Quando Jesus fala em Herodes, né? Ele estava falando exotericamente, o X, né? Exotericamente. E esotericamente é o conhecimento místico que só é dado para os iniciados ou de determinada ordem mística. Então, todas as nossas monografias são conhecimentos exotéricos, né? Então, ela fazia parte, veja bem o seguinte, da sociedade teosófica, tinha a parte aberta, você pode pegar os livros aí, todo mundo lê, mas tinha uma parte fechadíssima, né, que era o ciclo esotérico da sociedade. Ela era versada em esoterismo, astrologia, quiromancia. Ela falou para Spencer Lewis que em uma de suas viagens ao Oriente, manteve contato com Rosa Cruz. Foi assim que, pela primeira vez, Spencer Lewis tomou conhecimento sobre a Rosa Cruz. Aí começa o grande processo de busca. Ele, como trabalhava em jornal, era jornalista, ele começou a enviar correspondência para jornais na França. E um belo dia recebeu uma mensagem, né? Fosse qual fosse a identidade do livreiro a quem se dirigiu Howard Spencer Lewis, ele logo recebeu essa resposta. Se o senhor vier a Paris e não vir inconveniente em passar pelo estudo de M, né? Professor de línguas que reside no tal da Avenida Saint-Germain, ele poderá talvez lhe dizer algo sobre o círculo que o senhor está procurando. Seria bom remeter-lhe este bilhete. Certamente uma carta anunciando da sua vinda, com a data e o nome do navio seria cortês. Vocês vão ver por que é importante essa data e o nome do navio mais lá na frente. Essa carta, segundo a literatura, né, e as possibilidades, foi Clovis Lassalle quem mandou essa correspondência para ele. Não é? Vamos lá. Como Spencer Lewis, pode passar outro, né? Como Spencer Lewis, não é? Pode passar, isso eu já falei agora, pode passar. Como Spencer Lewis poderia ir para a França, que ele não tinha recursos suficientes? Aí aconteceu um fato, né? A gente, na Ordem das Cruzes, diz que não existe coincidência, né? O pai dele foi convocado para fazer a árvore genealógica dos Fords e tinha que ir para a França, fazer pesquisa lá. E poderia levar um acompanhante. Ou seja, foi viabilizado o recurso para o frade Spencer Lewis, nosso imperator, né? E ir para a França. Ele fez um desenho do navio que ele foi, né? E veja bem o seguinte: nesse navio estava um indiano, né? E conversavam bastante. Mas sempre que ele tocava o nome Rosa Cruz, esse indiano mudava de assunto. Né? Então, na hora que Clóvis pede que ele manda a correspondência e diga o dia que vai, o navio que vai, está aí explicado. Por quê? Porque foi um membro da Rosa Cruz, né, acompanhando ele durante toda a viagem. Pode passar. Chegando lá, ele foi encaminhado para Dijon, no Toulouse, na França, né? E manteve contato com Rosa Cruz. Agora veja bem o seguinte: esse curso realizado por Robert Spence Lewis, representando o local da sua iniciação. Veja bem o seguinte: em Toulouse, ele manteve contato
não é? No Dom João, com os Rosa Cruz, onde foi passado todas as informações para ele. Porém, a iniciação dele não foi no Dom João, foi nesse local, não é? Deixa eu mostrar aí. Isso é uma correspondência que ele enviou. Pode passar, Frater. Pode passar o slide. Né? Aquilo que eu falei. Né? Não foi no Dom João que ele foi iniciado. Ele foi iniciado neste local, que permanece secreto, entre aspas, né? No Dom João, ele, como eu já falei, vou repetir novamente, ele recebeu orientações e instruções sobre a Ordem da Cruz, onde ele manteve os primeiros contatos com a Ordem. Aí uma correspondência, depois que ele foi iniciado, que ele mandou para a esposa dele, né? A esposa dele, né? Aí vamos lá. Pode passar. A correspondência que ele enviou para a esposa, e agora pode passar. Veja bem. Quando ele chegou naquela casa, né? Ele, durante uma hora, examinou com respeito os livros raros e artísticos e luminuras, viu um livro datado dos primeiros séculos da nossa era e reconstituindo a vida secreta de Jesus. Trazia uma representação de Jesus e outras gravuras. Estava enferrujado pelo tempo. Representava os grandes acontecimentos de sua vida. A encadernação em madeira tinha apliques em ferro. Em ferro e dobrados escadeados. O permitia fechar, estava enferrujado pelo tempo. Vi gravuras representando as salas secretas das pirâmides egípcias e de outros templos. Vi raras relíquias vindas de Jerusalém, de outras cidades ou países. Vi, por fim, a última participação de Lafayette, primeiro Rosa Cruz francês vindo ao meu país. Que o seu nome seja para sempre sagrado para a ordem na América. Veja, nesse contato que ele teve com esse livro, né, a reconstituição da vida secreta de Jesus. Nós sabemos que tem o livro A Vida Secreta de Jesus. Né? Viu as gravuras representando as salas secretas das pirâmides egípcias e de outros tempos. Veja que raridade este livro. Vamos lá. Aqui um detalhe de como foi feita a iniciação dele naquele outro local. Veja bem o seguinte, como passou os 100 anos da iniciação, que fez algum fratossauro tenha ido, que por não é? Agora tem uma coisa interessante, que você quer saber, não vai ser um frato que esteve lá, ele só me disse isso. Olha, Iranildo, foi invocado na hora a presença de Spencer Lewis, né? O imperator invocou, né? Mas também ele não me disse mais detalhes, né? Então, vamos lá. E também esse versículo eu não falava, não. A casa era muito antiga, era inteiramente construída de pedras, sendo que essas estavam visivelmente gastas, até o ponto de se perguntar como o prédio ainda estava em pé. Ao término de alguns minutos, foi apresentada uma mulher de idade, a qual, inclinando-se, me ofereceu a sua mão e me acompanhou ao andar superior, do qual fui conduzido, com a mesma cerimônia, para o recinto menor. Ali me entregaram alguns papéis que continham as instruções reservadas a mim. Nesta mesma noite, fui iniciado na Ordem da Rosa Cruz. Minha travessia através do umbral aconteceu naquele recinto memorável. Tomei compromissos solenes. Recebi a bênção e converti-nos em um frade da ordem no instante em que soava meia-noite na torre desta residência secreta. Minha alma se estremeceu ao sentir o sopro da iluminação. Tinha encontrado a luz. A Rosa Cruz me tinha aceito, e minha alma se estremeceu
com o sopro da iluminação. Não é? Aí, depois desta iniciação, foi que ele escreveu aquela carta para a esposa dele. Não é? Vamos adiantar? Pode passar. Aí foi membro da Rosa Cruz, 12, 17. Vamos lá. Quando ele retornou, a primeira esposa dele faleceu, né? Muito sofrido, muito sofrimento. Ele passou um período muito... aquela coisa, né? O luto, né? Com muito sofrimento. E depois, ele, numa das idas para levar fotografia para os jornais, encontrou com a Sora Marta Lewis, né? Aí casou com ela, era uma secretária de um grande jornal, escritório, né? E desse casamento teve 2 filhos, Arlen e Colombo, uma menina, né? Do Ralph, do primeiro casamento. Aí o imperator Ralph Spencer Lewis no Parque Rosa Cruz, em São José da Califórnia, com o neto James Whitcomb, que esse neto dele trabalhou também na Ordem Rosa Cruz, né? Vamos lá. Aí ele voltou para os Estados Unidos, pegando com o trabalho, processo de instalação, mercado muito complexo, muito sofrimento. Começou a violência, muito né? Bastante essa caminhada foi esposa, que inclusive cedo a esperança que tinha para colocar e viabilizar a ordem aos abusos, né? Então ele entrou em contato novamente com May, né? Entrei em contato com uma anciã que havia estudado o ocultismo antes. A senhora viajava muito pelo exterior em busca de novos conhecimentos. Tem iniciado as formas de nosso pai. Era iniciado de o Fratense uma missão especial relacionada à ordem. E, em uma chuvosa noite de novembro, meu aniversário, a anciã colocou sem qualquer cerimônia, né? Mais reverentemente, alguns papéis em minhas mãos, oferecendo-me também um pequeno embrulho de uma linda rosa vermelha. Os papéis continham alguns ensinamentos que os mestres me haviam apresentado na Europa em 1909 e que deveria chegar até mim através de um mensageiro especial quando mais precisasse deles. Pode passar. Pode passar, Fred. Veja a foto do Ney, né? Veja um detalhe que ela também era católica religiosa da catolicismo, aí está um estudo católico, da religião cristã católica, né? Essa rosa cruz, oferecendo também um pequeno embrulho, né? Essa Rosa Cruz foi trazida para a América pelo primeiro grupo de Rosa Cruz para se instalar aqui em 1894. Foi apresentada ao Dr. Ralph Spencer Lewis pela senhora Maybank Spence, o membro da loja inglesa que patrocinaram a primeira migração do grupo para a América. Tem um microfone aberto aí, está interferindo. Vamos lá. Então, depois de todo aquele tumulto todo, de N dificuldades, muitas que a gente não vai alongar muito aqui, porque para 2 horas, né? E essa palestra ideal será 45 minutos, no máximo.
Então, foi no final de uma reunião realizada na quinta-feira, 1º de abril de 1915, que nasceu oficialmente a AMORC, Antiga e Mística Ordem da Rosa Cruz, a AMORC, na América. Aqui vai ser uma sequência de vários documentos, que não é mais editado pela loja, mas tem um livreto com umas 30 páginas, todos os documentos da ordem, Deixa eu ajeitar. Em Convenção Internacional da Ordem Esotérica, em Bruxelas, Bélgica, foi decretado que a morte das Américas do Norte e do Sul, que perpetuava as antigas tradições rosacruzes, ficava autorizada a apresentar a ordem antiga em forma moderna. Por que esse detalhe? Porque, até então, as transmissões eram através da oralidade. E o que aconteceu? O Frade Spencer, com a visão dele de progresso, né, começou a imprimir as monografias. Vamos ver. Ocorreu um grande ataque, muitas organizações místicas, se dizendo que era detentores não, detentores da sabedoria Rosa Cruz. Aí foi fundada a Federação Universal de Ordens Iniciática, a FUDOS, né? Para o que foi feito? Reuniu-se os ser hierônimos, todos os ser imperados, né? Para fazer uma seleção e dizer, esta realmente é uma autêntica ordem Rosa Cruz. Porque estava aparecendo a Rosa Cruz de todo tipo, né? Vamos passando. Pode passar, Frata, até a simbologia do emblema da Fudosa. O Fra... né? Ele é quem desenhou o símbolo Fudosa. Pode passar, Frata. Passe. Pode passar. Pronto, aí. O símbolo da Fudosa foi desenhado pelo Imperator Spencer da Morte e aprovado pelos restantes congressistas. Representa o ovo místico, que no Egito guardava em seu seio todos os mistérios. Leva em seu centro os dois ímãs bipolares, representando os dois hemisférios unidos em uma mesma fraternidade espiritual. O emblema agrupa em seu centro um triângulo e um quadrado inacabado, já que todas as iniciações tradicionais, longe de combaterem-se, se complementam admiravelmente para dar ao neófito uma luz única. No meio, a cruz representa a corrente cristã da iniciação, como o quadrado simboliza a iniciação helênica e o triângulo a iniciação martinista. Né? Então, esse daí foi o símbolo da Fudosa. Pode passar. Foto retirada de alguns membros da Fudosa. Nela temos, à esquerda, Ser Akhenaton, Ser Plácido, Ser Eugênio, Ser Valdivar e Ser Purita. Lembra a todos que Ser Sartre, Valdivar era o frade Ralph Maxwell Lewis. Nota-se o uso do avental Rosa Cruz, como utilizado atualmente em convocações de loja. O significado do título Ser, né, San, é filho de Ra. Sa, filho, R, Ra. O San foi usado também entre os reis antigos da Assíria. Uma explanação mais plausível pode ser encontrada nas cartas que Josefim Peladan, Ser Medoraca, escreveu a seus amigos. Aí eu vou dar um recado para os martinistas e também para a Rosa Cruz. Irmãos martinistas, procure nas habitadas da qual você frequenta lerem todos os pantáculos, principalmente os primeiros. Tem cartas fantásticas, né? Numa das cartas, você vai saber por que e quando ocorreu o pecado de Adão e Eva. Nunca eu vi na vida. Né? Então, o Pantáculo, que agora pode ser lido por Rosa Cruz, é de um conhecimento fabuloso, principalmente os primeiros. Não quer dizer que os demais não tenham, mas os primeiros, né?
está relatando muito conhecimento, né, que você não vai encontrar nas monografias. Saliento também para os mestres martinistas que estiverem aí, martinistas, que é uma boa maneira de expansão do martinismo, né? São os pantáculos antigos, né? Nas epitáfias, de certeza, tem do primeiro até o último agora. Pode passar. Aí nós vemos a presença na primeira convenção da FUDOSE, né? Emílio Dantini, da Rosa Croix, Miles delegado, Sérgio da Rosa Cruz Universitária, Spence Lewis, que era Sir Alden, da morte dos Estados Unidos, e da milícia crucífica evangélica, Hans Grutter, da morte da França, grande secretário da morte da França, Jeanne Gedson, é conhecidíssimo pela Rosa Cruz. Uma Rosa Cruz fantástica. Se vocês lerem aquele livro, As Grandes Necessidades da Morte, tem lá um pouco resumo da vida dela, né? O grande secretário da Áustria, né? Então, esses, o grão-mestre da morte da Suíça, eles realmente fizeram parte das verdadeiras ordens Rosacruz autênticas e legítimas. As ordens que não estavam na FUDOSE não é autêntica ordem Rosacruz. Não é? Aí, passando para outra página, né? Carta da Universidade de Rosa Cruz da França, dirigida ao Dr. Spence Lewis, na ocasião do estabelecimento da Universidade Rosa Croix, nos Estados Unidos. Rosa Croix. Né? Então, tudo na ordem é documento. Nesse livreto deve ter nas lojas, eu não tenho dúvida que deve ter esses livrinhos lá, esse folheto, com todos essas literaturas. Pode passar. Essa próxima, não é? Este documento assinado em uma reunião da FUDOSE, composta pelos Rosa Cruz da Europa e ordem afiliada, reconhece a morte das Américas do Norte e do Sul como uma ordem autêntica e a ela confere autorização para expandir suas atividades, né? Registro de oficiais que compareceram à primeira reunião da FUDOSE. Pode passar. Em Bruxelas, no dia 22 a 25 de julho de 1946. É no próximo, Frater. Pode passar. Né? Na assinatura, vocês veem o símbolo de Imperato, né? Está o nome Ralph Maxwell Lewis. Né? Pode passar. Carta do Imperato da Europa, Sir Jerônimo, em papel timbrado da Ordem da Europa, comunicando que ele participará dos períodos de meditação da hierarquia, conforme sugerido pelo Imperato da morte dos Estados Unidos. Né? Nós participamos da segundo grau, né? Membro da hierarquia. Né? Então, veja, desde aquela época, né? Que foi criada nos Estados Unidos, né? Que até hoje nós perpetuamos. Vamos passando. Não volte. Volte. Olha, carta da Augusta Ordem dos Discípulos de Pitágoras, conferindo honras ao Dr. Ralph Spence Lewis, o primeiro imperato da morte. A Ordem Pitagórica está afiliada à Ordem Rosa Cruz da Europa. Nós, principalmente se tiver algum novato aí, sabe que nós temos um ritual pitagórico. Então, veja, isso não é coisa nova na Ordem. A Ordem Pitagórica está afiliada à Ordem Rosa Cruz da Europa. Ou seja, faz parte da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Vamos passando? Aí tem até na internet, né? O primeiro templo, um dos primeiros templos da Ordem Rosa Cruz, né? Vocês vejam que o sonoplasta, ele tocava um órgão, não é? É o que tem na internet, isso aí tem. Vamos lá. A sala do Frade Spence Lewis tem um sanctum, não é?
E vocês vejam uma cadeira daquelas que nós encontramos em igrejas, né? Onde a pessoa se ajoelha, ou bota um livro ali para ler, uma Bíblia, ou apoia os braços para orações. Ele utilizava isso na sala dele. E aí é o santo pessoal do frade Spencer Lewis. Né? Tem alguns símbolos aí, né? Ele, numa vestimenta de Rosa Cruz. Então, vamos lá. Isso é um caso fantástico. Tem numa das revistas Rosa Cruz, que é autorizado uma vez na vida o imperato transformar zinco em ouro. E aí, nessa revista Rosa Cruz, é relatado tudo como ele fez, né? Na noite de uma quinta-feira, veja como a quinta-feira persiste, né? Dia 22 de junho de 1916, Spencer Lewis reuniu membros do quarto grau e oficiais da Suprema Grande Loja para uma convocação especial na loja de Nova York. Foi dada uma demonstração da antiga arte-ciência da transmutação, transformando o zinco em ouro. Isso aí é uma cópia da... Pode passar, Frate. Pode passar. Isso foi o que eu falei, né? Pronto. Isso é da revista Rosa Cruz, né? Uma das revistas Rosa Cruz. Acredito que vocês têm em casa. E ele reuniu um grupo de membros do quarto grau, fez os ingredientes que precisa, cada um pegou esse papelzinho para providenciar o que seria utilizado. Ele só fala uma coisa, que o último item eram pétalas de rosa. E ele pegou, né, o caldinho, né, embaixo o fogo, aquilo fervendo. Ele foi colocando ingrediente um por um, mexendo com o dedo. Então, imagina a temperatura que era lá. Mexendo com o dedo e colocando. Mexendo, mexendo. Até que, finalmente, ele, sim, antes, que chamou, convidou também jornalistas. Todo mundo assinou no pedaço de zinco o nome, né? E ele fez esse processo todo. No final, pegou uma pinça e tirou o zinco de dentro, que era ouro. Entendeu? Tinha se transformado em ouro. Né? Então, não vou ler isso aqui porque iria tomar muitas horas. Né? Então, o imperato, uma vez na vida, ele pode fazer uma demonstração dessa. Vamos lá. O frade Spencer ele participava de algumas organizações com títulos honoríficos, né? Do budismo Hinayana, o templo budista no São Francisco, na década de 20. Ele está lá atrás e aqui um destaque dele. Vamos lá. Vamos tirar agora uma dúvida com relação... Volte, frade. Não, pode passar. Isso aí. Se o frade foi maçom, não foi? Foi grau 33 ou não foi? Vamos lá. Em 1917, Robert Spencer Lewis recebeu a iniciação aos graus de aprendiz de companheiro na normal loja número 525 de Nova York. Sua filiação teve curta duração. Ele se afastou definitivamente ao cabo de alguns meses para dedicar-se exclusivamente à Ordem da Cruz, pois a ordem estava em plena expansão. Realmente, não teria a menor condição, ele ficava até 1h da manhã, diariamente, né, 2 horas, e realmente ele não tinha condições de participar de outras organizações, a não ser aquelas que faziam parte e eram atreladas à Ordem da Cruz, como os pitagóricos, né? Milícia Crucífera Evangélica, né? Vamos passar. Em 20 de setembro de 1916, Spencer Lewis foi recebido com honras pelo grande comandante do Colégio do Rito do Grande Oriente da Maçonaria Francesa em uma cerimônia do grau 18, grau Rosa Cruz, na maçonaria, tendo sido apresentado como ilustre irmão Spencer Lewis, grau 33, Imperato Rosa Cruz dos Estados Unidos. O grau 33 foi honorífico, pois ele, como vimos anteriormente, afastou-se da maçonaria para dedicar-se à morte. Aqui eu pensei também o item, porque ele foi
com Alex Troll, aquela coisa toda, mas o que é que ele diz? Em 1926, em artigo publicado na revista, ele criticou severamente Alex Crowley, que ele apresentou como um magro negro que nada tinha a ver com o rosacrucianismo. American Rosacruz, outubro de 1906, páginas 22 e 23. Então, isso para tirar dúvidas, né? Vamos lá. Ele foi atacado covardemente, através de jornais, rádio. Olha, foi uma perseguição tremenda. E o maior detrator dele foi Clymer. Clymer foi assim o que mais perseguiu ele. E Spencer Lewis conseguiu ganhar nas justiças em todas as esferas judiciais. Quando terminou todos os processos, a Spencer Lewis, bem, né? Ele desafiou Clymer da Fraternitas Rosa e Cruz, FRC, a um debate público, né? Então, Clymer, com medo, covardemente, não aceitou o debate, porque aí Frater Lewis realmente ia mostrar quem era ele e quem realmente detinha sabedoria arcana, né? Ele pagava auditório, pagava passagem, pagava tudo por conta da morte. Mas Clymer não aceitou. Né? Então, a gente nunca tem dúvida quem era que atacava tanta ordem. Quem era que atacava tanta ordem? Né? Então, era Rosa e Cruz, FRC de Kramer. Vamos lá, pode passar. Uma das salas, né, de trabalho do Frater Spencer Lewis, né? Ele também desenvolveu outras qualidades, né? Aí tem uma foto dele, Spencer Lewis, né, com o mestre da loja da França, Jean Guédon, e o filho dele é Arthur Lewis. Uma foto dele também, pode passar, com o filho, né, que foi o imperador depois dele. E essa frase que eu acho fantástica da Sor Jeanne Guédon. O verdadeiro místico reconhece, entre outras virtudes, como se dá o exemplo, se não calar, pelo menos temperança verbal. Ele fala somente quando necessário, ou seja, raramente. E as palavras que ele fala são ricas em significado. Ele concorda com o conselho de um professor sufi. Se a palavra que você vai dizer não é mais bela que o silêncio, então não diga. Não é só vis-à-vis outros. Devemos permanecer em silêncio quando se assuma a iniciação, mas também para si mesmo. Sejamos claros, é no silêncio que Deus se comunica conosco. Precisamos ouvir a orientação de Deus para receber suas ideias. Então, essa palavra da Soro, né? Eu recomendo pesquisar sobre ela, né? Que é uma Rosa Cruz maravilhosa da França, que já passou pela transição, né? Pode passar. Essa carta é do Conselho Supremo Internacional da Rosa Cruz, é o Imperator Ralph Maxwell Lin, já não é mais para Spence, né? Assinado por Jean Guédon, secretário interino, estabelecendo novas regras do Conselho Internacional e enviando saudações a ele como presidente do Conselho Internacional da Suprema Rosa e Cruz. Veja bem, aí já não era mais Spence Lewis que estava, era Ralph. E a Sra. Jeanne Guedes é quem levou Ralph a ser iniciado no artinismo. C.I. Anônimo, né, que foi imperador da Rosa Cruz na Europa, sofreu muito logo após terminar a Segunda Guerra, né? Terminar a Primeira Guerra, mas vamos lá. Pode passar. C.I. Anônimo, que nós falamos, né? Pode passar. Aí nós vamos ver, o Frato vai passando, né? Algumas
pinturas. Pode passando, Frade. Pinturas elaboradas, né? É o lado artístico do Frade Spence Lewis. Essas gravuras nós temos aí, em todos, na internet nós temos na morte, né? Pode passar. Você vê que ele era versado em muitos itens. Pode ir passando, Frade. Pode passar. Volte. Vamos lá. Quando ele inaugurou a Universidade de José Cruz, ele colocou esse tubo aí, selou para ser aberto 100 anos depois. O que aconteceu? Naquela época não tinha produto que pudesse proteger, né, das intempéries. E quando abriu esse tubo aí, estava tudo destruído, né? Que todo mundo esperava ansioso. Foi numa das convenções, foi na época que eu era grande conselheiro, eu nem me lembro mais qual foi o ano, que também na ordem fizeram lá também, todo mundo assinou, quem estava presente nessa convenção, um tubo metálico aí, justamente para daqui a 100 anos abrir. Se nós tivermos encarnado nessa época, provavelmente vamos ver o nome nosso lá, né? Pode passar. Ele teve algumas invenções, que naquela época foi de elevado avanço, né? Aí eram algumas invenções, né? O Luxatone é um órgão de cores. Tocava o órgão e a vibração emitia uma cor. Pode passar. Né? Aí tá ele tocando o órgão, estava saindo no equipamento lá a cor da nota musical. A ideia foi copiada em um filme de ficção dos anos 50. Ele também assessorava muito o pessoal de Hollywood, viu? Nos filmes. Agora, esse daí, pode passar, Fred. Contador de raio cósmico, pode passar. Hoje é o que nós poderíamos chamar de contador Geiger, né? Veja, ele naquela época já conseguia fazer esse trabalho. Pode passar. Passa, Fred. Não sei se aí emitiu um som. Ele desenvolveu também, pode passar. Ele desenvolveu também, construiu o primeiro planetário lá nos Estados Unidos. Ele, pode passar. Ele também participou, desenvolveu, com Ralph Spence Lewis, né, e se envolveram na rádio muitos anos da chegada a São José da Califórnia. Né? Então, ele conseguiu estabelecer uma estação de rádio de ondas curtas, né? Que estava em pleno funcionamento até a morte dele. Pode passar, Frade. Pode passar. Todo ano ele mandava no aniversário dos membros este cartão. Não volte, Frade. Frade, volte. Aí. No aniversário ele enviava, olha, está assinado o cartão. Espero que esse chegue até você no dia do aniversário do seu nascimento, pois traz a você o meu aperto de mão, em comunhão e os meus bons votos pessoais. Que o próximo ano traga a realização dos seus desejos e uma realização das bênçãos cósmicas dedicadas para você no santuário da Catedral da Alma, seu irmão eterno. Veja, ele que criou a Catedral da Alma e hoje que chamamos Santo Celestial. Ele mandava esse cartão de aniversário. Pode passar, Flávio. Aí nós vamos passando, é a literatura da qual ele já escreveu. Eu recomendo, quem não leu ainda, A Vida Mística de Jesus, leia. Né? Envenenamento mental, isso é importante. Todos os livros dele são fantásticos, né? Pode passando. Vamos lá. Este colar cerimonial, pode passar.
que está lá no Museu Rosa Cruz, pertenceu a Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, enquanto servia como mestre de uma jurisdição da Ordem Rosa Cruz, com sede em Paris. Então, Napoleão Bonaparte era Rosa Cruz. Por isso que ele foi para as pirâmides e teve experiências fantásticas lá dentro das pirâmides. Esse colar está lá no Museu da Ordem Rosa Cruz. Pode passar. Objetos, né, que pertenceu ao Frade Spence Lewis. O enterro dele, lá em 5 de agosto de 1939, né, que ele foi cremado. E as cinzas deles estão nesse memorial. Pode passar, Prater. Estão nesse memorial, no Parque Rosa Cruz, né, em São José da Califórnia. Passe aí, Frater. Veja, nessa pirâmide, as cinzas do Dr. Lewis estão na parte central, sob uma pequena pirâmide que contém em cada um dos seus lados a palavra latina lux, vita, amor. E na quarta face, que é essa que vocês estão vendo, pode ser vista a inscrição 12º grau 95, indicando a última monografia oficial da série antiga, preparada pelo Esperato Ralph Spence Lewis. Então, a última monografia escrita pelo Frade Spence Lewis foi a monografia número 95 do 12º grau. Ok? Pode passar. Isto é o envelope do testamento do Ralph Spence Lewis. Aliás, de Spence Lewis. Um texto do testamento está dizendo: conhecer-me-ão no futuro como Alden. Alden significa em escocês, antigo, velho amigo. E algum dia na Terra, meu nome hierárquico será Saralden. Trecho contido no testamento de Spence Lewis. Veja bem o seguinte, aqui quando eu era mestre, antigamente a gente no 2 de agosto, né? Líamos uma mensagem em memória aos Spence Lewis. Era uma mensagem que tem o quê? Umas 10 páginas, longa demais, né? Então, quando a ordem liberou a gente ler qualquer mensagem, eu passei a ler o testamento de Spence Lewis. Porque os membros novos não sabiam disso, não é? Pode passar. Veja o que tem no testamento. Deixo também a meu filho, Ralph Maxwell Lewis, o anel triangular, incrustado de diamantes, de Imperator Rosa Cruz, em meu poder desde 1918, para que eu use como sinal de que, a ele transmitir, conforme as antigas tradições Rosa Cruz, minha autoridade hierárquica como imperador da morte. Ordem Rosa Cruz para a América do Norte, com direito exclusivo de ocupar esta digna posição, a ele transmitido. A ele transmito também meu escudo e meu brasão de armas, concedidos com a Gran Cruz da Ordem Militar dos Cavaleiros do Templo, e todas as honras e condecorações transferíveis que me foram conferidas, com a condição de que a autoridade de Imperator, o anel, o brasão de armas e outras honras por ele, Ralph, sejam transmitidas ao próximo varão mais velho, filho de meu sangue, à época de sua transição, e por ele a meu neto, James Harvey Whitcomb, aquele que nós vimos na foto, pequenininho, né? Na sua transição. E por ele ao próximo filho ou neto mais velho de qualquer um dos meus filhos. E assim, continuamente na linha de sucessão. Este anel, segundo a literatura, foi dada a ele, enviada por uns mestres do Oriente. Fácil. Vocês estão vendo a mão de Spence Lewis com um anel triangular de brilhante. Na mão do frade Ralph Lewis também, na mão esquerda nós vemos lá um anel triangular brilhante. E nessa última foto ele bateu uma foto justamente para mostrar que ele estava com esse anel. Né? Pode passar. Bem, gente, estamos chegando ao finalmente. E eu não poderia deixar de colocar esta foto, que é um desenho do nosso imperador Spence Lewis.
eu considero a foto mais autêntica, já que eu sou Rosa Cruz. Spence Lewis teve acesso àquele livro antiquíssimo. Spence Lewis criou o sangue celestial. Em uma das mensagens de Raymond Bernard, ele relata quando chega a presença, lá ele não diz o nome, mas de certeza é Jesus. E ele diz que mais da metade dos que estavam lá, e quando estamos lá, estamos em corpo psíquico, desceram, porque não suportariam a presença da grande luz divina que era Jesus. Né? Então, veja, Spence Lewis teve acesso a essa informação. De certeza, ele viu quanto queria Jesus e fez esse desenho. Então, para mim, eu estou falando para mim, pessoal, esta é a imagem realmente de Jesus. Né? Inclusive, eu fico até... Aí é crítica mesmo, né? Eu, como livre iniciador, posso também até fazer esse comentário. Já cheguei em Epitária, gente, para ver fotografia de Jesus, uma bem moderna que tem, que sair um bocado de luz, aquilo não tem nada a ver com a foto de Jesus. Em outra Epitária eu vi já essa foto lá, né? Então, assim, a gente tem, como membro da Rosa Cruz, a gente realmente... É aquele caso como Frate, eu não estou fazendo assim, crítica, eu estou só... Não fala, né? Fratelli diz sempre uma coisa. O Rosa Cruz da Rosa Moscoso, né? Por isso que a cada 1000 Rosa Cruz que entra, só 12 chega ao 12º grau, né? Mas vamos lá. Eu coloquei essa foto porque realmente eu... Vamos lá. Pode passar, Fratelli. Vamos lá. A outra foto dele. Devemos procurar em toda parte quem está buscando por nós. Esse é um recado que ele deixou para a gente. Faça o máximo para anunciar a mensagem Rosa Cruz do telhado das casas e do topo das montanhas. Milhões devem ser chamados, pois poucos são escolhidos. Nós não escolhemos. Cada um escolhe por si mesmo se deseja viver na luz e disponibilizá-la a todos. Raul Spencer Lewis, ex-imperador. Isso é o que nós devemos fazer, meus fratres, meus irmãos, com relação à Ordem Rosa Cruz. Se todos nós mantivermos um compromisso durante um ano, olha, um ano, colocar um membro da Ordem Rosa Cruz, um membro novo na Ordem Rosa Cruz, nós já estamos atendendo esse pedido do nosso imperador. Pode passar. Bem, muito obrigado, paz profunda, e aí está a bibliografia. Pode passar. Qual o clima que o senhor está sentindo aí? Frate, pode sair dos lados, se quiser. Frater Iranildo. Sim. Gratidão pela palestra, belíssima palestra. A pesquisa deve ter dado um trabalho enorme, né? Mas um prazer enorme, com certeza, né? A satisfação de lidar com esses documentos, assim, deve emocionar muito, inclusive, né? Então, gratidão profunda aí pela palestra, passando esses conhecimentos para a gente conhecer um pouquinho mais, né, do Frater Lewis, que é sempre muito interessante. Eu pediria ao nosso digno grande conselheiro da RJ2 também que fizesse os cumprimentos iniciais, depois abrimos aí a palavra a todos aí para cumprimentá-lo. Frater Jaime, por favor. Frater Iranildo, gratidão pela excelente palestra, a oportunidade de ouvirmos verdade sobre o Frater Spencer Lewis, que eu considero um ser iluminado, e que, graças a ele, estamos aí até hoje seguindo seus ensinamentos. A questão dos livros que ele editou, né? Mansão das Almas, Vida Mística de Jesus, Valor Espiritual do Alimento, Autodomínio e Ciclos da Vida. E uma das coisas mais extraordinárias foi ter criado o sangue celestial
com um grupo de estudantes avançados, e que até hoje nós temos o privilégio e a honra de elevar a nossa consciência a esse local sagrado e ali comungar com as hostes cósmicas. Interessante que, no início dos meus estudos, as monografias eram editadas por ele. E a sensação que tínhamos é que ele estava falando num tom coloquial diretamente para cada um de nós. E algo extraordinário é essa fotografia de Jesus, onde a sensação que a gente tem, que não importa qual seja a nossa posição, é como se ele estivesse olhando para nós. Se a gente olhar para a esquerda, para a direita, a sensação que tem é que Jesus está olhando diretamente para os nossos olhos. E a questão da aura também, em torno da sua silhueta, né? Mostrando o quanto Jesus era iluminado. E o quanto cada um de nós também pode se iluminar à medida que estiver alimentado de aspirações puras. À medida que a gente vai evoluindo, esse campo de energia vai se expandindo, e não é só melhor para cada um de nós, como também a gente irradia isso para todas as direções. Sou muito grato por essa palestra, realmente ela foi inspiradora, e não perdemos tempo. Hoje foi um dia que nós ganhamos, e termos sido presenteados por essa magnífica palestra. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Então,